Capítulo 16. Entramos agora na parte número 4 do livro. 5 perguntas constantes sobre a vontade de Deus para a sua vida. Se eu encontrar resistência, significa que estou fora da vontade de Deus? Clichês do tipo, quando Deus envia, ele supre, ou que Deus ordena, ele sustenta. Embora haja um elemento de verdade em ditados como esses, eles muitas vezes podem dar uma falsa impressão de que se alguém está dentro da vontade de Deus, tudo será fácil. Esse equívoco pode fazer com que uma pessoa questione constantemente o chamado de Deus e a sua vontade. O que acontece quando a conta bancária está vazia e desafios se levantam de todos os lados? Concluímos que Deus não está conosco? Devemos voltar ou desistir quando as coisas ficam difíceis? Seguir o chamado de Deus não garante que não encontraremos dificuldades e desafios. A realidade é exatamente o contrário. Jesus disse em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições. Paulo disse em 2 Timóteo 3:12, que todos os que vivem uma vida piedosa sofrerão, mas em meio ao sofrimento há paz. E toda dificuldade que encontramos molda o nosso caráter e nos aproxima mais de Deus. O versículo: sabemos que todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em Romanos 8:28. Quando o apóstolo escreveu essas palavras, ele estava falando sobre sofrimentos e dificuldades. Estava dizendo que mesmo essas dificuldades cooperam para o nosso bem, se amamos a Deus e somos chamados segundo o seu propósito. Estar na vontade de Deus não garante que escaparemos dos problemas e adversidades, mas garante que cada provação que enfrentarmos será um agente do amor de Deus, trabalhando ativamente para o nosso bem no final. A Bíblia está cheia de histórias sobre experiências no deserto que grandes homens e mulheres de Deus suportaram. Eles são elementos centrais das histórias deles, porque Deus usou o deserto para transformar essas pessoas comuns em heróis da fé. Jesus no deserto da tentação. Lucas 4, a tentação de Jesus no deserto. Versículo 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus não foi guiado ao deserto pelo diabo. Quando nos encontramos com uma experiência de deserto, imediatamente começamos a repreender o diabo. Mas, na verdade, pode ser Deus nos guiando ao deserto, porque Deus faria isso conosco. Lucas 4:1 diz que quando Jesus foi para o deserto, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas no fim da história, quando Jesus saiu do deserto, ali diz, ele regressou no poder do Espírito. Veja no versículo 14 isso. O deserto é o campo de treinamento de Deus e, em geral, ele é um pré-requisito para a promoção. Até Jesus teve que passar por ele. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo e ter o potencial para fazer grandes coisas para Deus. Outra completamente diferente é ter passado pelo vale da sombra da morte e sair vitorioso do outro lado. Quando passou pela crise da fé, experimentou a provisão e o poder de Deus, quando ele o tirou do tremedal de lama e colocou os seus pés sobre a rocha, quando ele prova sua fidelidade a você, vez após vez, você sai do deserto conhecendo e andando no poder do Espírito Santo, que está no seu interior. Davi, no deserto da espera. Davi não era o candidato favorito para a grandeza. Ele não foi a primeira escolha de seu pai, mas a escolha de Deus muitas vezes é diferente da escolha do homem, porque enquanto o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Deus encontrou Davi no campo, fielmente cuidando de suas ovelhas e tocando sua harpa em espírito de adoração. Deus escolheu Davi para ser o novo rei de Israel, mas antes que Davi pudesse se sentar no trono, ele teria de passar pelo deserto. O rei Saul, possuído por espíritos malignos e atormentado por uma inveja cruel, odiava Davi com uma paixão inexorável e caçou-o como um pássaro. Veja em Lamentações 3:52. Davi fugiu para o sul em direção ao Mar Vermelho, para a terra desértica e estéril, onde a água é escassa e a vida é preciosa. Ali se escondeu em cavernas e fugiu de Saul por 8 longos anos. Davi foi ungido ao próximo rei de Israel, mas ele estava se escondendo como um animal em um buraco. Teria sido fácil para Davi questionar o plano de Deus durante os anos de deserto, mas Deus usou o calor abrasador, o ar salgado e as tempestades de areia fustigantes para forjar um rei em um menino pastor no sofrimento solitário no deserto.
Quando Davi saiu daquela terra desolada e estéril, ele subiu ao trono e a uma aliança eterna com o Deus vivo. Moisés no deserto do quebrantamento. Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Foi protegido de um massacre infanticida e depois adotado pela família real do Egito. Cresceu no palácio de Faraó. Qualquer um podia ver que ele era a escolha perfeita para uma grande missão. Mas faltava a esse jovem admirável, ideal, segundo todos os padrões humanos, um pré-requisito para sua missão providencial. Então Deus o matriculou na escola do quebrantamento e o mandou para o deserto, onde Moisés passou os 40 anos seguintes da sua vida. Às vezes, Deus precisa nos quebrantar para que Ele possa nos reconstruir à sua maneira. Quanto mais impressionante for o edifício que construímos por nós mesmos, mais longo e mais doloroso é o processo de morrer para si mesmo e se render a Deus. Moisés fugiu para o deserto como um príncipe orgulhoso e saiu dele como um profeta humilde. 40 anos perambulando pelo deserto culminariam em uma conversa fatídica com uma sarça ardente que mudaria o curso da história. Era com esse homem mais manso do que todos que Deus falava face a face, como um homem fala com seu amigo, guiando-o com fogo e com nuvem. Foi esse nômade gago que Deus entregou tábuas de pedra que ele esculpiu com seu próprio dedo. Esse foi o fugitivo procurado, cuja face brilhava com a glória de Deus quando ele desceu do Monte Sinai. Foi esse príncipe quebrantado que foi usado para dividir o mar e libertar uma nação inteira do cativeiro. Israel no deserto da purificação. Deus só precisou de um dia para tirar Israel do Egito, mas precisou de 40 anos para tirar o Egito de Israel. Isso mesmo, Deus levou toda a nação através do deserto antes de levar Israel até a sua herança. Está começando a perceber um padrão aqui? Entre o Egito e Canaã, a terra do cativeiro e a terra do destino, sempre há um processo e uma jornada que nos leva através de uma terra seca, solitária e estéril. Neste lugar, Deus realiza uma obra eterna e duradoura em nossas vidas que trará glória ao seu nome. São essas notas menores que tornam a sinfonia das nossas vidas e da história rica e bela no final. Pense em cada história que o inspirou e cada memória que você guarda com carinho. Perceberá que cada vitória foi precedida de uma batalha e cada clímax teve o prefácio de um conflito. O testemunho que todos querem ter inclui um teste que ninguém quer suportar. A história que todos adorariam contar contém um deserto que todos querem evitar. Converse com aqueles que passaram pela prova de fogo e saíram como ouro, e você os ouvirá dizer, vez após vez, eu não trocaria essa experiência nem mesmo pelo mundo inteiro. O prazer em lugar da dor é a nossa regulagem padrão, e geralmente procuramos o caminho da menor resistência. Diferente de nós, Deus vê as nossas vidas do ponto de vista superior da eternidade. Sua principal preocupação não é o nosso conforto, mas a nossa conformidade à imagem de seu filho. Quanto tempo um boxeador resistiria no ringue se o seu treinamento consistisse em guerras de travesseiro? Um grupo de pesquisadores se isolaram do mundo exterior em um ambiente artificial chamado biosfera. Dentro da biosfera, os cientistas haviam replicado praticamente todas as condições climáticas da Terra, exceto uma, o vento. A ausência do vento foi desastrosa para as árvores, que começaram a se curvar e a se partir sobre o seu próprio peso. Acontece que o vento fortalece as árvores ao criar resistência. Sem essa resistência, as árvores não desenvolvem força suficiente para se manterem eretas. Moisés, Israel, Davi e outros, inclusive o próprio Jesus, passaram pelo deserto ao seguirem o chamado de Deus. As dificuldades que encontraram e todas as provas que enfrentaram foram parte do plano de Deus e foram usadas para realizar o propósito de Deus para suas vidas. Estar dentro da vontade de Deus não significa que nunca haverá reveses ou que estaremos imunes às dificuldades, mas mesmo em meio ao deserto, Deus estenderá as suas asas sobre nós e continuará circulando sobre nós como uma águia paira sobre os seus filhotes. Ele nos guardará como a menina dos seus olhos e nunca permitirá que nos afoguemos.